Fala, galera do terceiro ano, tudo certo com vocês? Hoje a Pro tá aqui para falar sobre a Revolução Russa. Pega a vinheta aí. Pois bem, meus caros, Revolução Russa, vocês sabem que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917, já finalzinho de 17 começa a retirar as tropas. Em 1918, o Lenin assina o Brest-Litovsk, que é um tratado aí de paz com a Alemanha, né, de não agressão, porque estava vivenciando um conflito interno, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como era a Rússia, o que a Rússia vivera naquele momento ali anterior, um pouco anterior à Primeira Guerra, por que a Rússia vai para a Primeira Guerra, certo? Participa desse conflito e propriamente depois ali o porquê e como aconteceu a Revolução Russa. Contexto da Rússia pré-revolucionária. Na política, a Rússia era um sistema monárquico, ou seja, uma monarquia absolutista, na figura do Nicolau II. A economia da Rússia, a industrialização super recente, tá? Ainda pedalando. A economia era baseada praticamente na agricultura, né? Mais de 80% da Rússia era agrária, né? A gente tem aí duas cidades que vão se destacar um pouquinho na industrialização, que é Moscou e São Petersburgo, mas fora isso, a Rússia é praticamente agrária, certo? A sociedade. Gente, uma sociedade bem parecida com aquela sociedade medieval, né? A gente tem lá no topo o clero e a nobreza mandando, né, e desmandando, e nós temos aquela grande massa populacional do operariado e do camponês, né, que sustenta todo esse aparato burocrático de um sistema monárquico e absolutista, certo? Vamos falar um pouquinho então desse operariado, que é ali que começa toda a nossa história sobre Revolução Russa, tá bom? Primeiro, essa base da pirâmide, todos esses operários, eles vão sustentar isso, né? E vão ter uma condição de vida questionável, né? Precária. Eles vão ter contato nesse contexto todo com o marxismo, né? Com as ideias de Karl Marx, essa revolução proletária. Então, o Partido Operário Social-Democrata Russo, que é fundado em 1898, agrupa um número significativo de operários na Rússia, certo? Com, inclusive, opiniões, divergências, né, de opiniões a respeito do contexto da Rússia pré-revolução, certo? Os bolcheviques são um dos grupos, né, dividido em dois, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques defendem implantar um Estado operário e socialista, certo? E para isso acontecer, eles defendem a revolução proletária. A ideia do marxismo está bem presente nesse contexto dos operários russos, tá? Eles têm contato com as ideias de Karl Marx. Os mencheviques, que são uma minoria, defendem uma transição para o socialismo de forma gradual, ou seja, a burguesia assumiria o poder e ali seria uma transição aos poucos e de forma mais moderada, diferente dos bolcheviques que queriam uma revolução operária, certo? Se vocês vão lembrar, se vocês forem mexer aí nos arquivos de vocês, mexe lá. Ano passado nós trabalhamos Revolução Francesa e a gente estudou, né, na Revolução Francesa os dois grupos que se destacaram, que eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram os mais moderados, a alta burguesia, e os jacobinos os mais radicais que queriam tomar o poder por meio da força, da revolução. Então a gente tem aí uma questão bem, né, um ponto bem parecido entre os franceses lá do século XVIII e os russos aí do início do século XX, certo? Então a gente está falando de uma Rússia pré-revolução, da Rússia interna num contexto
de divergências políticas contrárias, né, ao absolutismo monárquico, certo? Nesse contexto todo, anterior à Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí o ano de 1905, que vai ser bem importante na Rússia, que é o ano que acontecem 2 eventos que vão dar força para que em 1917 os proletários, enfim, cheguem ao poder e tomem conta da Rússia, tirando, né, o Nicolau II do poder, certo? Quais são esses 2 eventos? O Domingo Sangrento, que acontece aí na frente do Palácio de Inverno. Vocês vão ver na apostila de vocês que vai estar falando lá certinho desse Domingo Sangrento, uma manifestação dos proletários, né, frente ao Palácio de Inverno. O czar não ouve, não quer saber, ele repreende essa manifestação, manda os soldados atacarem, né, e milhares de pessoas são mortas nesse dia a tiros, né, e o Domingo Sangrento ele fica conhecido por isso, porque como era o inverno, as pessoas mortas, caídas sangrando, todo aquele sangue na neve, né, resultou aí no que os historiadores chamam de Domingo Sangrento. Fora que esse ano também teve o episódio dos marinheiros no Encoraçado e Potequim, tá? Depois a professora vai colocar uns links aí que vocês vão poder assistir partes do filme. Tem um filme muito legal do Encoraçado e Potequim, que eu acho que, se eu não me engano, é do ano de 1936. Mas a gente confere lá depois, certo? Fora isso, gente, a Rússia está participando da guerra, né, russo-japonesa. A Rússia não tem vitórias significativas, é muito dinheiro investido. Por quê? Porque a Rússia está em guerra com o Japão, num conflito com o Japão, pela região da Manchúria na China. A gente está falando de final do 19, início do 20. A gente está falando de um contexto imperialista, né, neocolonialista, como a gente já estudou. Então, a região ali do Pacífico também, né, os países ali do Pacífico também lutam por território, né, lutam por essa expansão. E a região da Manchúria é uma região rica em minérios, então disputada aí pela Rússia e pelo Japão nesse período. Então, a Rússia já está num conflito com o Japão. A Rússia vive uma monarquia absolutista, a Rússia vive um contexto de exploração operária, os operários vivem num contexto de estarem atentos ao marxismo, e essas ideias marxistas estão fomentando, fervilhando. E aí, meus caros colegas, chega lá em junho de 1914... Inicia a Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai sair em defesa da Sérvia porque quer essa saída para o Mar Mediterrâneo, né? Ela quer essa linha comercial com o Mar Mediterrâneo. Só que, caramba, olha o contexto, olha o que a Rússia estava vivendo. E vai colocar milhões de soldados lá e vai perder milhões de soldados na Primeira Guerra Mundial. A galera ia com a força, com a cara e com a coragem, de inchada, foice, não era bem equipada, era praticamente um suicídio, né? Então, quando acontece a revolução dentro da Rússia, o primeiro fato aí, quando os operários, né, os proletários chegam ao poder, é retirar a Rússia da guerra, porque não fazia sentido estar dentro de uma guerra para mandar o pessoal para a morte. Era uma missão suicida, era assim que os russos consideravam, certo? Beleza, vamos então o ano de 1917, bem precisamente, para a gente entender um pouquinho sobre o que é, enfim, a Revolução Russa. Então, gente, chegamos ao ano de 1917. Qual é o cenário da Rússia no ano de 1917? A Rússia, após 3 anos de participação na guerra, vive inflação desenfreada, desemprego. As tropas, né, não têm condições de lutar mais, era uma missão suicida praticamente para os russos a participação na Primeira Guerra Mundial. A gente está falando de um contexto também de manifestações e revoltas operariadas, né, certo? Os operários vão às ruas se manifestar contra esse sistema czarista.
Primeiro, em fevereiro de 1917, os proletariados, né, os trabalhadores, saem às ruas em manifestação, né, rumo ao Palácio de Inverno, é uma greve. O czar ignora essas reivindicações do operariado, manda as tropas conter esses avanços, né, essas revoltas. As tropas se unem à multidão e tomam o poder no Palácio de Versalhes. É a queda do czar, é a queda do Nicolau II, a monarquia absolutista está findada na Rússia, meus camaradas. Agora é hora de se instaurar na Rússia um governo liberal, um governo moderado e provisório. Quem é que assume o poder? Se eu tô falando de um governo moderado, muito bem, isso aí mesmo. Vocês estão vendo o grupo aqui? Igual a Dora Aventureira. É o grupo... são os mencheviques, né? Certinho? Então, em março de 1917, os mencheviques assumem o poder da Rússia no que a gente conhece na história como governo provisório. Então, aí esse governo provisório dos mencheviques, ele adotava medidas impopulares, certo? Entre essas medidas impopulares, a permanência da Rússia na guerra. Quando o Lenin volta do exílio em abril de 1917, né, ele então, o Partido Bolchevique, ele propõe medidas que ficam conhecidas como teses de abril. E a principal medida dessas teses de abril, né, óbvio, beneficiando o proletariado e a massa populacional, é a saída dos russos da Primeira Guerra Mundial. De março a outubro de 1917, então, existem diversas manifestações populares contrárias a essas medidas econômicas, políticas e sociais desse governo dos mencheviques. E em outubro, então, de 17, os bolcheviques conquistam aí a maior parte da população e conseguem chegar à base de governo, conseguem chegar ao poder através de uma revolução proletária. Então, os bolcheviques no poder, primeiras medidas então tomadas e que são decisivas e importantíssimas para os russos em outubro de 1917. Principais medidas: estatização das indústrias, né, de grandes propriedades rurais, das minas, certo? Do comércio exterior, do sistema financeiro, ou seja, do Estado. Estatização, tudo do Estado. Anulação dos títulos de nobreza, ou seja, era um fim de qualquer resquício da monarquia e do sistema czarista, né? Separação entre igreja e Estado, que era a máxima, né, quando se propõe o fim de um Estado absolutista, se propõe a dissolução aí dessa união de séculos entre igreja e nobreza. Igualdade e soberania dos povos da Rússia. Então, como a Rússia era um império, né, vários povos foram sendo anexados ao longo dos anos, né, na Rússia. Então, houve um equilíbrio, uma igualdade de sociedade, uma igualdade dos povos. E, óbvio, o mais importante, né, naquele momento, em 1917, foi a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Após a assinatura, então, do Tratado de Brest-Litovsk, as tropas retornam à Rússia, né? Só que a Rússia, que estava tão preocupada em retirar as tropas, nessa população, retirar as tropas do primeiro grande conflito, inicia um processo de guerra civil dentro do próprio país. Então, a gente tem, recapitulando, tá? Março de 17, a chegada dos mencheviques ao poder. Depois, em outubro, a Revolução Proletária, né, operária, liderada por Lenin, os bolcheviques chegando ao poder. Eles tomam uma série de medidas, só que aí, em 1918, inicia um conflito interno entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que eu tinha comentado com vocês já, certo? O Exército Vermelho é o grupo, né, dos bolcheviques que tem que permanecer no poder.
e os mencheviques, o exército branco, que quer retirar os bolcheviques do poder. Para permanecerem no poder, os bolcheviques, então, tomam medidas bem severas, né? Entre essas medidas, aliás, o conjunto dessas medidas eles chamam de comunismo de guerra. O que é esse comunismo de guerra? Eles vão ter o controle sobre tudo, sobre todos, sobre a economia, a sociedade, né? A questão aí da produção de consumo, eles vão confiscar a produção agrícola, tudo o Estado vai controlar, e assim vai ser por um bom tempo, um longo tempo na Rússia, certo? Nesse período em que os bolcheviques estão no poder, mais a Rússia vive uma guerra civil, né? Bolcheviques e mencheviques, exército vermelho, então anexa muitos territórios, né? Quando os bolcheviques estão no poder, e esses territórios também vão fazer parte da criada em 1922 chamada União Soviética. Então, no ano de 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada, e a gente tem aí a figura do Lenin, né? E depois em 22 o Stalin. Em 24 o Lenin morre, em 1924, e existe uma disputa pelo poder aí da Rússia entre o Trotsky, que defendia a expansão da revolução pelo mundo, e do Stalin, que queria fortalecer essa revolução socialista dentro da Rússia para depois expandir. Resumindo, o Stalin vai se aliar a importantes dirigentes bolcheviques, certo? E vai se tornar o principal líder soviético e vai vencer. Essa vitória do Stalin representou para a Rússia o início de um totalitarismo, de um sistema totalitário. O que é isso? Né? É um ditador. Né? O Stalin foi na Rússia, o que a gente diz aí que Hitler foi para a Alemanha, Mussolini para a Itália, Francisco Franco para a Espanha, Salazar para Portugal, né? Ditadores. Tudo ficava sob controle do Stalin, do Estado. Um Estado totalitário. Ele perseguiu adversários políticos, foi responsável por milhares de mortes também, e o Stalin ficou no poder da Rússia de 1924 até 1953, quando ele morre, certo? Mas aí é outra história, mais pra frente a gente conversa. Beijo, 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 beijo. Tchau!